Posso ter sido ingênuo, mas por muito tempo não me preocupei com os remédios que Elvis estava tomando para se manter. Acho que todos nós ficamos mais preocupados durante os anos de filme, quando seu peso era ioiô e ele sofria de algumas mudanças de humor horríveis. Mas agora ele estava na melhor forma física de sua vida e estava feliz com sua carreira. O que quer que ele estivesse tomando simplesmente não parecia ser um problema. Eu tinha ouvido alguns sussurros sobre o alto número de pílulas prescritas que Elvis estava tomando para uma longa lista de doenças físicas muito reais. E havia alguma preocupação com o número de médicos que ele estava vendo para obter essas prescrições. O Dr. Nick supervisionou os cuidados de Elvis em Memphis, mas havia médicos e dentistas em Los Angeles e Las Vegas que pareciam prescrever receitas para Elvis apenas para poder dizer que o tinham como paciente. Olhando para trás, tenho que admitir que levei muito tempo para descobrir que parte grande da rotina de Elvis essas pílulas estavam se tornando. Os caras que trabalhavam para ele poderiam estar muito mais conscientes do que estava acontecendo, mas Elvis sempre parecia fazer questão de não tomar as pílulas ou falar sobre elas perto de mim. Eu pensei muito sobre isso ao longo dos anos, por todas as coisas que compartilhamos um com o outro e pela quantidade de tempo que estive em sua casa. Ele deve ter feito um esforço consciente para manter essa parte de sua vida separada de nossa amizade. Em uma ocasião, porém, Elvis estava disposto a compartilhar uma substância sem receita médica comigo. Embora ninguém no grupo de Elvis se qualificasse como um verdadeiro maconheiro, alguns dos caras gostavam de fumar maconha ocasionalmente como uma forma de relaxar. E eu ouvi dizer que um dos caras havia trazido um pequeno estoque para Graceland. Elvis, eu, Priscila, Bárbara e alguns outros caras estávamos sentados na copa, tarde da noite, quando ele disse: "Ei, J.K., você já fumou maconha?" Eu não tinha. Eu certamente estive perto de coisas. Eu tinha lidado com uma série de artistas no meu programa de TV que pareciam gostar. E eu tinha estado em muitas festas onde o cheiro característico de maconha estava no ar. Eu não era particularmente contra, só nunca tinha fumado. "Você gostaria de experimentar?" Elvis perguntou. Eu pensei por um momento e aceitei a oferta de Elvis. "Sim, Elvis, acho que sim. Eu gostaria de ver o que todo mundo está falando." Alguém trouxe um baseado para Elvis e nós sentamos lá na sala e fumamos. No começo, não parecia grande coisa. Não muito mais do que inalar e soprar fumaça, assim como um cigarro comum. Então, de repente bateu. Eu me mexi na minha cadeira e estava ciente de cada pequeno movimento que meu corpo estava fazendo. Minha cabeça estava pesada e parecia que todos os objetos familiares ao meu redor, incluindo Elvis, agora faziam parte de algum filme estranho que eu estava assistindo. Meu coração estava acelerado, mas o tempo parecia estar desacelerando. Eu continuei tentando compartilhar com Elvis em vez de ficar tão focado na minha cabeça, mas não conseguia me livrar dos pensamentos malucos que estavam correndo pela minha mente. Eu perdia a noção do que Elvis estava dizendo ou perdia a noção do que eu estava dizendo a ele. Lembro-me de ter ficado agradado com a ideia de que meu amigo havia se tornado uma rua. A Câmara Municipal de Memphis tinha acabado de votar a favor de renomear uma seção da Highway 51 em homenagem a Elvis. Então, o novo endereço de Graceland era 3764 Elvis Presley Boulevard.
Começamos a conversar sobre isso e Elvis brincou sobre algumas das coisas que poderíamos começar a ouvir nos relatórios de trânsito do rádio. Cachorro morto encontrado em Elvis Presley. Caminhão de fazenda despeja nabos em Elvis Presley. Logo eu estava rindo como uma criança. Foi a mistura mais estranha de euforia e pânico que eu já senti. A euforia foi boa, eu podia ver do que se tratava todo esse alarido. Mas as pontadas de pânico, como quando percebi que tinha que dirigir para casa, não eram tão divertidas. De volta a Graceland, na noite seguinte, eu não tinha certeza se Elvis sabia o quão poderosamente a maconha havia me afetado, mas não estava ansioso por outra rodada. Jake, ele me disse. Dirigindo para casa ontem à noite, os semáforos demoraram muito para abrir? Oh, sim, Elvis. Eu pensei que estava ficando louco. E você correu muito para chegar em casa? Eu fiquei preocupado em receber uma multa por excesso de velocidade. Mas quando olhei para o painel, eu estava a 40 km por hora. Ele começou a rir. Coisas estranhas, não é, Jake? Eu tenho que ser honesto, Elvis. Acho que não gosto dessa sensação. Eu também não gosto, disse ele. Esse foi o fim da minha carreira como maconheiro e, até onde eu sei, Elvis também não fumou depois disso.